Amém, irmãos? Passaram bem o domingo? Quem tá bem? Se não tiver, ficar também em nome de Jesus. Um domingo abençoado. E estamos aqui na presença de Jesus. Bom, vamos lá. Se você trouxe a tua Bíblia, abra em Gálatas, capítulo 2, no versículo 20. Gálatas 2, 20. Quem achou, diga amém. Gálatas, no capítulo 2, no verso 20, diz assim: logo já não sou eu quem vive. Você pode completar, por gentileza, mas... Ou novamente: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, nesse corpo aqui, vivo pela fé. Vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Vamos ler novamente? Vamos ler novamente? Toda a Bíblia é importante ler, e se a gente conseguisse decorar, né, pastor Claudemir? Se conseguíssemos decorar. Mas tem alguns versículos que seria tão bom se nós decorássemos, se todos nós tivéssemos decorar, sabe, gravado no nosso espírito. E uma das chaves para decorar é ler continuamente, repetidamente, várias vezes. Vamos ler novamente? Logo já não sou eu quem vive. Vamos ler, que nem quando ia na escola bíblica. Não sei se alguém participava, que a gente lia, contava até 3 e aí lia todo mundo junto. Ah, pastor, mas a minha versão é diferente. Não tem problema, você vai ler do jeito que está na sua versão. Aqui, melhor ainda, vamos ler nessa versão aqui, todo mundo junto? Tá bom? Respeita a vírgula aí e todo mundo em português, em nome de Jesus. 1, 2, 3. Nossa, peraí. Não tem uma versão mais tradicional? Tem aí? Que essa está bem diferente. Essa é a NVI, NVT. Se tiver outra versão, fica melhor. Vai complicar ou não? A produção vai ficar brava? Na filmagem, no YouTube, vai ficar esquisito essa parte aí, não? Vamos ver se eles vão mudar pra gente. Eu acho que não vai, não. Vai ter que ser nessa versão mesmo. Vamos lá. 1, 2, 3. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim... Aleluia. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Uau! Esse versículo, que ele seja uma verdade em nós, diária, e até se cumprir os nossos dias. Agora, sabemos de uma luta constante que todos nós passamos, que é a luta da carne contra o espírito. É uma luta diária da nossa carne, do nosso homem, que resiste a Deus. Mas por outro lado, há uma parte nossa, há algo em nós, nosso espírito, ela também anseia, também essa carne de certa forma, não sei de que maneira isso é dividido, também anseia por Deus. O salmista vai falar assim como a corça, ela suspira pelas águas, pelos ribeiros de águas.
assim a minha alma suspira por Deus. Ele fala: estou como terra seca, ávida, desejoso pela presença de Deus. Então assim, há uma luta em nós. E algo que eu queria destacar é que essa luta, ela é diária. Há um conflito diário. Há um conflito diário que nos puxa. Quantos assistiram ou já assistiram o Pica-Pau naquele episódio onde ele está ali no meio de uma guerra e tem um pica-pauzinho com um chifrinho todo de vermelho, com um rabinho assim, que simboliza o mal, o diabo, e do outro lado um pica-pauzinho com auréola, com roupinha de anjo, falando para ele fazer o bem, e o diabinho para fazer o mal. E tem hora que ele é movido, guiado pelo diabinho do mal, o pica-pauzinho do mal, e ele, a carinha dele fica assim de terrível, e ele faz algo errado. Daqui a pouco o pica-pauzinho do bem fala: não é assim, e aí ele faz o que é certo. Quem já assistiu esse episódio? É mais ou menos isso. Pastor, tem um pica-pauzinho do mal no meu ombro. Não, não é. Mas a nossa luta diária, o Espírito querendo te levar para Deus, querendo te levar para o bem, e do outro lado, Satanás e seus demônios lutando, tentando nos puxar para o mal e para tudo o que é errado. E quantos de nós, eu quero que você traga a sua memória, nesse tempo seu de existência, você sonhou com algo, você tinha algo no seu coração, algo nasceu. Não estou falando somente na casa de Deus, no que diz respeito às coisas de Deus, mas talvez um projeto, talvez um sonho, talvez uma profissão, um estudo, uma viagem, alguma coisa, e com o tempo isso se apagou. Alguém tem aqui, consegue lembrar rapidamente de algo assim: poxa, eu sonhei, esperei, planejei por anos por isso, e chegou um momento da minha vida que isso se acabou ou parou? Alguém tem isso? Passou por isso? Acho que quase todos nós. Algumas coisas morreram dentro de nós com o passar do tempo. Algumas coisas muito ruim, e que permaneçam mortos e sepultados em nome de Jesus, amém? Mas quantas coisas boas talvez não eram más, mas com o tempo essas coisas também se esfriaram, se apagaram, perderam o brilho, perderam a importância, talvez porque alguns de nós se sentiu incapacitado, ou talvez em algum momento a gente achou que aquilo já não valia mais a pena, ou a gente considerou aquilo algo, uma utopia, algo que nós não íamos atingir, alcançar, e nós desistimos. Coisas concernentes na área profissional, sentimental, enfim, muitas coisas ficaram pelo caminho, muitas coisas ficam pelo caminho, muitos planos, coisas que você falou na virada do ano de 2021 para 2022, que você falou: olha, segunda-feira eu começo a caminhada. Eu fiz essa promessa. O pastor Claudemiro, acho que umas 3 vezes que eu vou caminhar, não ficou para trás, irmão. E é coisa boa, um exercício. Eu, em 2022, na virada, eu não prometi para Deus, nem para mim. Eu falei: Jesus, me ajuda. Eu pedi ajuda esse ano, pastor. Eu falei: Deus, em 2022, me ajuda a fazer uma caminhadinha, fazer um exercício físico, diminuir a ração, para as medidas diminuírem também. Porque quando a gente se olha nas fotos do Jonas, irmãos, e ele faz de propósito, ele pega de baixo para cima, dá a impressão que tem uma colina na minha frente. É coisa do inimigo para tirar a alegria. Então eu falei assim: eu vou arrancar esse mal. E eu já tentei pela fé, pastor Claudemir, não foi. Porque Jesus disse: se você tem fé, diga a este monte. E eu já disse:
sai em nome de Jesus. Ainda não resolveu. Ou a minha fé está pequena, ou a barriga está grande mesmo. Mas vamos voltar para cá. Eu quero que você entre comigo no que o Espírito quer ministrar no nosso coração. É muito simples. Mas antes de nós concluirmos, eu queria que nós caminhássemos por alguns versículos. E o texto que a gente vai usar aqui em Lucas 23, 21. Queria que projetasse para mim, mas se tiver a versão um pouquinho mais tradicional, por gentileza, Pedro. Não sei se tem uma versão mais tradicional. Lucas 23, 21. Pode ser. Lucas 23, 21. Mas eles gritavam mais ainda: crucifica, crucifica. Vou ler o versículo 22, que eu coloquei só o 21 e 23. Eu vou ler o 22 aqui. Versículo 22. Então ele pela terceira vez lhe disse: mas que mal este fez? Não acho nele culpa alguma de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. 23. Mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E os seus gritos e os dos principais sacerdotes prevalecia. Na versão que eu peguei diz assim: porém eles continuaram a gritar bem alto, pedindo que Jesus fosse crucificado, e a gritaria deles venceu, ou prevaleceu. Esse texto está falando daquela passagem onde Jesus e Barrabás está diante do povo, e Pilatos apresenta os dois e fala assim: quem vocês querem que eu vos solte? Ele fala assim: Jesus, o Nazareno, vocês querem que eu o solte? E aí eles falam: não, crucifica-o, crucifica ele, mata ele. Instigados pelos sacerdotes, escribas, pelos doutores da lei. E do outro lado, como vocês sabem, estava Barrabás, que tinha sido preso por incitar revolta e também por assassinato. E eles escolhem Barrabás e gritam para Jesus: crucificam. Eu já ministrei sobre esse texto, e o Espírito ele me moveu a falar novamente sobre isso, de que nós entregamos, eu creio que todos aqui, se você não fez isso ainda, eu te estimulo a fazer isso. Eu faço um apelo a você, que você entregue a sua vida ao Senhor Jesus, e isso rapidamente, porque Jesus está voltando. Aleluia, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Mas todos nós, acredito eu aqui, que um dia entregou a sua vida a Jesus, e a partir deste momento Jesus, ele se tornou vivo dentro do seu coração. Em João capítulo 14, se eu não me engano, fala assim, Jesus falando aos discípulos, fala: aquele que crê em mim e ouve as minhas palavras, eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Coloca a mão no seu peito aqui. Eu vou fazer com você que nem eu falo com Benjamin. Mata a mão no peito, acaricie esse lugar onde está o seu coração. Jesus mora aqui. Um dia o Benjamin perguntou para mim assim: aonde Jesus mora, papai? Porque um dia minha mãe, falando da minha avó, falou que ela tinha ido morar com Jesus e virou estrela. E Jesus perguntou, não. E o Benjamin perguntou se Jesus morava na lua. Falei: filho, Jesus não cabe na lua. Jesus ele mora acima da lua, acima do céu. Jesus é muito grande que não cabe. Mas Jesus é tão grande. Falei: é. Então ele está longe.
falei, Jesus amado. Eu falei, não, ele está perto, pertinho. Ele é tão grande que ele está lá e está aqui também. Ele ficou olhando, tem 3 anos, né? Eu falei, vamos fazer o seguinte, Jesus ele mora lá com os anjos na eternidade, mas Jesus ele mora aqui dentro do seu coração. E aí ele veio, encostou a cabecinha assim no meu peito assim, escutou meu coração, porque eu falei para ele escutar, né? Aí ele escutou, toque, o coração bater. Aí ele foi correndo, foi lá na porta de madeira do quarto e fez assim, ó. Na cabeça dele, de alguma maneira, ele assimilou a batida do coração com a batida da porta. Eu falei assim, é exatamente isso. Jesus ele mora no seu coração e ele está fazendo aí, ó, tuc, 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 ele está no seu coração. Então, passa a mão de novo no seu coração, Jesus está aqui. Quando você o aceitou, ele veio fazer morada aqui. Eu e o Pai faremos morada em vós. Por meio do Espírito ele está aqui. Por meio da prática da palavra ele está aqui. Agora, se nós vamos mantê-lo vivo aqui dentro, é uma escolha diária. E aqui eles tiveram que fazer uma escolha: Cristo ou Barrabás. O pastor Claudemir poderia até falar melhor sobre o que eu vou falar, mas o nome Barrabás no original é Bar-Rabás, não sei como se pronuncia lá, que é filho do pai. Filho do pai. Eles ouvindo na língua lá deles, lá esse nome, é como se eles falassem assim: vocês escolhem Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, o Filho de Deus, ou você escolhe o Filho do Pai? Porque Jesus é filho do Pai celestial e Barrabás é filho do Pai. Agora há uma grande diferença entre eles, e aí eu creio que é exatamente o que acontece aqui dentro. Nós somos filhos, diga assim: eu sou filho. Nós somos filhos de Deus, e você tem direito a Deus. A Bíblia fala em João capítulo 1, acho que é versículo 12, que Ele nos deu o direito, o poder de ser filhos de Deus. Filhos de Deus. Agora Satanás, ele quer controlar a sua mente, o seu coração e a sua vida, e através de uma gritaria que você não pode escutar, é uma pressão diária de costumes, de coisas que os teus olhos veem, os teus ouvidos ouvem, através de canções, de moda, de uma série de coisas. Ele quer roubar o espaço de Deus na sua vida. Ele quer matar e sufocar completamente a pessoa de Jesus dentro do nosso ser. Ele quer fazer abafar totalmente a chama do Espírito no nosso coração. E os dias vão passando, e se nós vamos nos dobrando a essa gritaria, a essa pressão, a pressão que o mundo faz, que o sistema faz, te forçando, te incentivando a fazer tudo o que a nossa carne ela anseia. A carne, quando eu falo carne, é a carne, é o homem sem Deus. Porque a Bíblia fala, versículo aqui, Mateus, não precisa abrir, Mateus 15, versículo 19 e 20, porque do coração do homem procedem os maus desígnios, maus pensamentos, intentos, projetos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, e isso vem de dentro do ser humano. Isso vem dentro, isso está dentro de nós. Eu vejo Caim dentro de um conflito, está lá em Gênesis capítulo 4, versículo 7. Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo, mas você agiu mal, e por isso o pecado está na porta, batendo no seu coração, à espera
Ele quer dominar você, mas você precisa vencê-lo. Gênesis 4:7. Caim, ele ficou diante de uma situação que testou o coração dele, que testou a mente dele, testou o emocional dele, aquela pressão dele se sentir de alguma forma rejeitado pelo pai, rejeitado por Deus. Ele causou nele um furor, um ódio, uma rivalidade. E o diabo, se aproveitando daquela circunstância, o cercou com projetos, o cercou com intentos. E a Bíblia fala aquilo assim, ó, isso com certeza não foi algo muito rápido, porque Deus fala para ele, deu tempo de Deus ter um encontro, ele disse, ó, o diabo está batendo, ele está querendo entrar, ele está querendo te induzir a fazer algo. Naquele momento ele deveria ter falado assim, poxa, realmente, era Deus falando com ele, realmente eu estou com meu coração angustiado, eu estou me sentindo exatamente assim, eu estou com ódio, eu estou com raiva, eu estou com mágoa, eu estou decepcionado, eu estou frustrado, mas me ajuda, me cura, me liberta, me tira esse peso, tira essa angústia de mim. E Deus o faria, sim ou não? Sim. Mas ele se permitiu a ser moldado pelas circunstâncias, a ponto de cometer o primeiro homicídio, de matar o seu irmão. E aquilo foi a desgraça de Caim. Satanás vai tentar te manipular. Pode falar para o teu irmão que está do teu lado, não precisa ficar com medo de falar isso não, tá? Fala assim, ó, o diabo quer te manipular, te controlar, te induzir. A Bíblia fala que ele fez isso com o próprio Jesus. Jesus cheio do Espírito Santo, que a gente acha em algum momento, talvez a gente cheio do Espírito Santo, eu vim na igreja, eu vou no culto de oração, eu participo do GD, eu estou tudo certinho, então o diabo não vai se aproximar, ele não vai me tentar. Não, ele vai te tentar. E talvez é nesse momento que você se sente bem, porque quem está de pé tem que tomar cuidado para não cair. É quando a gente está bem, quando a gente está forte, quando a gente fala assim, graças a Deus estou conseguindo ler a Bíblia, estou orando, você fica distraído. A gente fica negligente quando a gente se sente bem, quando a gente consegue ter alguns resultados, provar algumas coisas boas, a gente é promovido, a gente recebe o dinheiro, é nessa hora que a gente fica um pouco vulnerável, e aonde o diabo vem com as suas setas inflamadas e tenta fisgar o nosso coração. Ele chega para Jesus e ele tenta criar ali um diálogo, começa a dialogar com Jesus, e ele quer que Jesus se alimente daquilo que ele está dando. Fala assim, ó, pega essa pedra aqui e faça, você está com fome mesmo, você tem necessidade, faça essa pedra se tornar pão. Talvez seja daí que fala que você está comendo o pão que o diabo amassou, talvez. Mas o diabo quer que você se alimente daquilo que ele dá, da informação que ele sugere, da sugestão que ele dá para aliviar a sua pressão. Sabe aquele momento de pressão, aquele momento de angústia, aquele momento de conflito, que dá a impressão que Deus está longe, que dá a impressão que você tem 1, 2, 3, 4, 5 caminhos para seguir, 2, 3, 4, 5 escolhas para fazer, e que parece que algumas são muito atraentes, mas são erradas, mas está muito fácil, está muito próximo, está muito palpável, é muito atraente, é muito sedutora. Ele quer que você se alimente de situações que acontecem às vezes, e a leitura que ele sugere no teu ouvido é: olha, tá vendo fulano lá? Eu não gosto de você. Você não é tão amado. Ele começa a tentar te alimentar com amargura, com o pão de amargura, com o pão de ressentimento, com o pão da cólera, da ira, da inveja, dos ciúmes. Ele quer te alimentar, na verdade ele quer manter a sua ferida aberta, sempre ali cavucando, para que aquilo sempre doa e nunca cicatrize. Mas pela palavra há bálsamo em Gileade. Ele está curando as nossas feridas, Ele está curando as nossas feridas.
Satanás, ele é astuto, mas a única coisa que ele pode fazer é sugerir. Ele não pode te forçar a fazer. Satanás, ele quer te levar a agir por impulso, por precipitação, se jogar no mundão, se suicidar. Falou para Jesus: olha, pula daqui abaixo. Você não precisa de supervisão, você não precisa de cuidado, você não precisa ser discipulado, você não precisa orar, você não precisa ler a Bíblia, você não precisa ir na igreja, você não precisa de Jesus. É um suicídio diário, a cada dia. O homem vivendo sem Deus, ele está puxando a corda a cada dia, pendurado no abismo, com a corda no pescoço, sufocando a cada dia, com um sorriso no rosto, numa ilusão de que está tudo bem. Não está tudo bem. Uma hora o ar vai faltar completamente. Ele quer que você se prostre, a pressão te faz prostrar. Ele vai fazendo pressão de um lado de outro, uma circunstância ou outra, e a gente vai se dobrando. Você já viu quando você coloca alguma coisa no fogo e é de plástico? Ela vai fazendo isso aqui, ó. A pressão do mundo, ela vai fazendo a gente encolher diante dos problemas. Em Coríntios, Paulo fala o seguinte, que a nossa fé será testada, as nossas obras serão testadas, para ver se ela é de ouro, de prata, de pedras preciosas, de madeira, de palha, de feno. Porque se as nossas obras, se a nossa vida em Deus não for ouro, não for prata, pedra preciosa, o fogo da tribulação vai consumir. Toda e qualquer boa obra que façamos, escolhas, decisões, caminhos, tudo que construímos, o fogo da prova vem e consome tudo, completamente tudo. Por isso eu quero citar novamente o versículo que nós lemos no começo. Paulo, ele fala isso: logo já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Ele está falando assim: Cristo já viveu em mim, eu já vivi em Cristo, eu provei algo em Jesus, um dia Cristo está vivo em mim hoje. Ele morreu, foi crucificado, está à destra de Deus, mas Ele está vivo aqui. O Evangelho que um dia eu ouvi ainda queima aqui. A presença que me abraçou um dia, que me acolheu um dia, ainda está quente, eu sinto ela aqui. Ainda me sinto agasalhado pela presença, pelo amor de Deus hoje aqui. Quanto tempo faz isso? 40, 50, 60 anos, 2 semanas, 1 ano, não importa o tempo. Está queimando aqui. Está vivo aqui. Coloca a mão no seu peito, que nem você fez aquela hora lá. Está batendo? Pastor, o coração está batendo. Está queimando aí, Jesus, a chama do Evangelho, o Espírito Santo tem que estar queimando. Como diz o pastor Marco Feliciano, os olhos têm que estar sempre lacrimejados, sempre com lágrima nos olhos na presença de Deus, sempre quebrantado. Nosso coração não pode se endurecer. Quando Pilatos fala, olha, mandou crucificar Jesus e soltar Barrabás, é exatamente o que ele quer que façamos. Soltar Barrabás é soltar a nossa natureza, todo o nosso impulso. Já viu aquele momento de ira, de fúria que vem? Você fala assim: agora eu vou soltar a baiana, vou rodar a baiana, ou o baiano, no caso do homem, aí, rodar o baiano. É soltar Barrabás. É o mesmo que matar Jesus, sufocar Jesus. É o mesmo que calar Jesus. É o mesmo que falar: Jesus, não veja aqui agora não. E agora eu vou soltar o Barrabás que é em mim. Sabe aquela carnalidade, aquela sensualidade, aquela malícia. Sabe aquilo que
A nossa, pastor, não tem, a nossa carne tem. Uns tem mais umas coisas, outros tem mais outras. Sabe quando aflora a mentira, todo o pecado que parece estar na nossa carne, aquele desejo que quer voltar, de vez em quando você sente, fala assim, meu Deus, tem coisas que eu venci há tanto tempo, agora está querendo voltar, é Barrabás, tentando sair do sepulcro, que nem filme de terror, tentando voltar à vida, o Barrabás. Eu tenho ouvido de Deus algumas coisas já faz alguns anos, e eu lembro que a primeira vez que eu ouvi de maneira clara essa voz que você não, eu pelo menos não ouvi como se fosse uma voz audível aqui, de alguém falando como vocês estão me ouvindo, mas era inconfundível, Jesus me chamando para o quarto para orar. Eu lembro eu era adolescente ainda, depois que eu fui batizado com o Espírito Santo, e um dia, acho que era uma sexta-feira, um sábado, eu devia ter meus 15 anos, e eu recebi uma proposta que naquele momento, assim, humanamente falando, era uma proposta muito boa, era indecente, era muito boa. Quem está entendendo o que eu estou falando? Humanamente era aquela proposta de coisa ruim, mas era uma proposta muito boa. E eu falei, eu vou. E aí eu me arrumei, pastor. Eu me arrumei tudo. E fui sair, era uma sexta, um sábado, não lembro. E eu fui sair. E aí o Espírito Santo falou assim, olha, vem para o quarto orar. Aí eu falei, eu vou orar, não vou fazer isso. E aí eu voltei. E a pessoa, era uma menina que queria sair, eu percebi que ela estava com más intenções com a minha pessoa. Tá, meu irmão, você não acredita? E eu falei, eu não vou não. Ela falou assim, eu sabia que você não ia, eu estou indo aí. Eu falei, agora lascou. Agora quebrou a ponta do mármore. Aí eu voltei. E nisso ela chegou em casa. Ela chegou lá tal, e aí, né, nada muita coisa pesada não, mas aí ela entrou, né, ali, beija aqui, beija ali. Aqui, né, beija aqui, só aqui. É bom explicar, tá no YouTube. A moça veio do Cajuru do Sul. A menina devia ter uns 17 anos. E ela falou assim, ó, ela já namorava com um cara muito mais velho. Ela falou assim, olha, eu descobri que meu namorado me traiu, e eu vim aqui fazer exatamente o que ele fez comigo. Deu aquele frio na espinha. Eu estava naquela luta da carne de ir, não ir, o Espírito Santo me apertou tanto, irmão, tanto, que eu comecei a chorar. Você acredita? Eu comecei a chorar. Teve uma hora que eu fui assim, eu não sei se era meu pai, se era minha mãe no vídeo, se era minha avó, que ficava em cima, marcação cerrada. Eu fiquei tão travado que eu não consegui sair de casa, do portão de casa. Aí ficamos escondendo quando minha avó vinha nessa janela, eu ia para outra, do quartinho do Kiko. Aí ela vinha abrir a porta. E a gente corria pro lado da janela. E aí eu comecei a chorar, que aí eu vi que eu não ia conseguir pecar, mas já estava em pecado. Eu já estava ali me sentindo já culpado, mas não conseguia sair dali mais. Eu falei, que desgraça, crente não consegue nem pecar direito. Agora já estou culpado, acusado, e não fiz nada, só dei um perigo. Aí comecei a chorar, falei, não dá. Ele era desviado, estava desviado da Assembleia. Falei, não dá. O que foi? Não dá. Ele está chorando? Não sei, a menina foi embora. Irmãos, acho que eu chorei a noite inteira, por causa de uns 2, 3 beijinhos, 10 beijinhos. Mas aquilo me pesou no coração.
Eu estava conhecendo e ainda estou conhecendo Deus, mas era tão real para mim, que parecia que eu estava ali, abri o olho e ia ver Jesus olhando para mim. A sensação que eu tenho é que Ele estava ali, e Ele estava, o Espírito Santo estava ali, Ele está aqui. Sabe, e eu lembrei esses dias, e eu falei, Jesus, que coisa boa, porque a gente sentir Jesus tão vivo na gente, que mesmo que a gente tente fazer o que é errado, não dá. Mesmo que queira correr no lado contrário dele, alguma coisa nos puxa de novo para ele. É um amor, é cordas de amor. Estou preso por cordas de amor. Só que o diabo ele vai fazer tudo para nós perdermos isso. O ideal é que nós nem chegássemos a esses conflitos assim, se nós já pudéssemos de cara rejeitá-los. Nós somos seres humanos, temos nossas fraquezas. O que eu poderia falar aqui em 5 minutos, que vou terminar, falei pastor Felipe que eu terminar cedo e vou. É simples o que o Espírito quer falar ao teu coração. Mantenha Jesus vivo. Mantenha a mensagem do Evangelho viva. Quando você perceber que o seu coração está meio duro, quando você perceber que a maldade está batendo, que a ruindade nossa, que o olho está seco, que as coisas já não te tocam, você já não se emociona com as coisas de Deus, é hora de se jogar no chão, de correr para Ele e falar assim: olha, por favor, me abraça, me toca. Não solte Barrabás. Não entregue Jesus à morte. Pastor, mas isso é forte de falar. Não dá para falar o texto aqui, eu não quero gastar tempo com isso, mas o pastor me pregou esse dia sobre isso. Diz que aquele que rejeita as coisas de Deus é como se crucificasse novamente Jesus. É como se crucificasse novamente a Jesus. Na verdade, o que temos que crucificar não é a Jesus, e nem a nós mesmos com punições, mas é o velho homem, é o Barrabás. E falarmos aquilo que Paulo declara: já estou crucificado, já não vivo mais eu, é Ele que vive em mim. Por que você faz isso? Por que você ama? Por que você ajuda? Por que você faz? É porque não é eu mais. Se fosse eu não faria, mas é Jesus em mim. Eu não perdoaria, mas Ele, é natural dele perdoar. Eu não amaria, mas é natural dele amar. Eu não faria, mas é natural dele fazer, de Jesus, porque é Ele em mim. Talvez, irmão, é só você lembrar antes de você se converter. Você estaria domingo à noite, num calor desse aqui, sentado vendo um menino falar? Você estaria bebendo, sei lá onde você estaria. Eu não sei onde você estaria, fumando, se prostituindo, dormindo, sei lá. Mas o que te faz vir é manter a chama acesa, é ajudar a manter a chama do meu irmão, do nosso irmão acesa. É aquilo que eu lembro que o pastor André falava lá nos cultinhos na casa da irmã Dina. Tem que ficar aqui, a fogueira tem para manter acesa, as brasas tem que estar pertinho, você vai ficar pegando fogo incandescente. Eu achava que naquela época essa é estratégia e discurso para me manter debaixo das asas dele. Não, a gente pertinho, irmão, a gente vai pegando fogo, a gente escuta um louvor e aquilo vai te aquecendo. Aí daqui a pouco começa outro louvor ou dá um testemunho, você fala: oh, glória a Deus, aleluia. Você não está nem com vontade, aí você começa: glória a Deus, aleluia. Aí vem uma palavra, vem um testemunho, você escuta uma mensagem e glória a Deus, aleluia. Daqui a pouco, irmão, está cheio do Espírito Santo. Não é isso que fala em Efésios, para nós nos enchermos do Espírito Santo, um com salmos, outros com louvores, outro com mensagem, com oração, e a gente vai mantendo o Espírito Santo aceso dentro de nós. Talvez faz tempo que você não ora em línguas, e hoje Ele quer acender de novo a chama. Um dia uma irmã perguntou para mim, falou assim: pastor, eu sou muito atribulada.
E ela usou esse termo, muita tribulada, muita tribulação de pensamento, algumas coisas vêm vindo e não sei, esses dias deu até uma panelada na cabeça do meu enteado, uma panelada na cabeça do enteado. Que ela falou que estava brava, nervosa, lavando, o menino falou, ela pegou, uma panelada na cabeça. Ela falou que eu podia falar, não é daqui não, tá? Aconteceu um bom tempo. E eu falei, e aí, irmã, matou? Ah não, pastor, não matei, mãe. O menino caiu, chorou lá, deu trabalho para depois reconciliar com ele. Eu estou atribulado, os pensamentos ficam... E aí eu tinha escutado uma mensagem do Reinhard Bonk, que ele falava que a comida, se você faz, a dona de casa, você que cozinha, você faz a comida, coloca no fogo, enquanto o fogo está quente ali, a mosca não senta na comida. Sim ou não? Não sei, a irmã é cozinheira, irmã Ruth. A mosca não vem ali, nem um bicho, por causa da labareda, por causa do fogo que está ali. Você pode tirar até a tampa, o vapor, o mosquito ele não chega perto. Agora você apaga o fogo, deixa ali 40 minutos, 1 hora, 1h30, 2 horas, o mosquito vem e senta na comida. Beelzebu é pai das moscas. Quando a chama do Espírito começa a esfriar em nós, irmãos, Beelzebu vem com as suas moscas, põe os ovinhos na nossa cabeça. Você não presta. Olha, você é isso. Olha, você precisa disso. Olha, você já não... Essa é a estratégia dele. E eu queria te convidar nessa noite para nós orarmos. Para falar, Jesus, reacende aqui aquela chama, aquele primeiro amor, aquele quebrantamento, aquela dedicação, aquele zelo, aquela paixão pelas coisas de Deus, pelos teus atos, pela tua casa, aquela vontade, aquele desejo de te servir, de orar. Eu escutei a irmã falar esses dias, eu quanto mais oro, pastor, mais eu tenho vontade de orar. E eu saí tão feliz da casa, eu falei, Deus do céu. Eu saí de lá, já saí no carro orando. Deu vontade de orar. Irmão, a gente tem que começar, que Deus, a gente esteja tão inflamado, tão incendiado um para o outro, que, claro, irmãos, todos nós precisamos um do outro. Você vai chegar perto do Rômulo, você chega lá, ele adorando, servindo, você fala assim, meu Deus, que vontade, eu quero louvar a Deus. Isso encontra o outro irmão, encontra testemunho, você quer testemunhar também, você encontra o outro está evangelizando, você, oh meu Deus, o que ele evangeliza, sabe, a gente um estimulando o outro, um incendiando o outro, cheio de Deus. Eu lendo um livro esses dias, do Frank Bartman, que escreveu sobre o avivamento na Rua Azusa. Ele falou que eles estavam numa época tão consumidos pela oração, que ele falou assim, a impressão que nós tínhamos que nós já não nos conhecíamos na carne. Quando nós chegávamos perto um do outro, havia uma testificação de glória, de presença de Deus, que a gente se encontrava, a gente sabia que algo sobrenatural de Deus ia acontecer. Nós estávamos tão, a igreja, os membros da igreja estavam tão carregados da glória de Deus, porque viviam naquele ambiente, que era natural, que as pessoas saíam da igreja e os milagres iam pipocando, as pessoas iam se convertendo, sem que eles falassem nada, simplesmente pelo fato deles estarem no ambiente. Conta de alguns missionários que tinham vindo de outro país e chegaram onde pega trem, não sei se é rodoviária que fala, na estação de trem, e eles foram meio que embriagados, não conseguiam conversar um com o outro, e chegaram lá, meio avoados, meio que assim, meu Deus, que culto foi esse? Tem um louvor, uma música aí fora, né, fala assim, que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Você vai fazer, irmão, que culto foi esse? Que louvor foi esse? Que glória foi essa? Que glória que foi essa? Não é isso que acontecia quando eles tinham um encontro com Jesus?
Quando chegam lá e ele chega no lugar lá, preciso terminar. E aí chegam 4 homens, trazem o paralítico, abrem o teto, colocam ele lá. E ele fala assim: olha, você está perdoado dos teus pecados. O pessoal olha de lado e fala assim: quem que tem autoridade para perdoar pecados senão Deus? E ele fala assim: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eu digo a esse paralítico: levanta e anda. E o paralítico levanta e anda e começa a andar. E aí eles começam a falar um para o outro: nós nunca vimos coisa igual. Jamais. As pessoas, quando ouviam Jesus, falam assim: nós nunca ouvimos alguém falar como esse homem. Certa vez os soldados foram para prender Jesus. E chegam lá, pegam o homem, vão prender. Só que eles talvez ficaram assim: vamos esperar só ele terminar o discurso. Foi o suficiente. Eles olharam para o outro e vão voltar. Cadê aquele a quem eu mandei vocês prender? Jamais alguém falou. Eles falaram para quem tinham enviado: jamais alguém falou como este homem. Oh, irmão, eu sinto o calor da presença de Deus aqui. Saiamos embriagados do amor dEle, da presença dEle, da glória dEle. Vivo, Cristo vive em mim. Cristo, Senhor Jesus, torna-te vivo, cada vez mais vivo em nós. Eu queria te convidar a se colocar sobre os pés. E se você puder levantar as tuas mãos, orar comigo nesse momento, falar: Jesus, eu preciso disso. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo